Olá, pessoal. Eu sou Tereza Vasconcelos e vou estar falando com vocês sobre o estágio supervisionado 2. A disciplina estágio supervisionado 2, que vocês vão iniciar agora, no mês de fevereiro, no dia 28 de fevereiro, conforme a gente já viu lá na sala geral, ele vai tratar sobre a educação infantil. E o que a gente pretende trabalhar na educação infantil? A gente já falou um pouquinho sobre essa questão da ementa da nossa disciplina, mas eu gostaria de voltar um pouquinho para relembrar, Nós vamos trabalhar o referencial curricular de educação infantil, nós vamos trabalhar também com o referencial de qualidade, são documentos que foram feitos pelo Ministério da Educação, através de muita discussão com a sociedade, para que a gente pudesse estar dando para as crianças de 0 a 5 anos uma certa qualidade para a educação oferecida a eles. Quando a gente começar a trabalhar no estágio, que vocês forem para as escolas, vocês vão estar observando diversas questões na escola. Dentre essas questões, eu chamo a atenção para que observem bastante a rotina, os materiais, a postura do educador frente às crianças, a questão do educar, do brincar, e nós vamos estar conversando aí um pouquinho mais especificamente sobre essas questões. A primeira coisa que a gente vai refletir sobre o referencial curricular de educação infantil é sobre os princípios, éticos, políticos e estéticos. A questão da autonomia que a gente viu lá na disciplina Planejamento e Gestão Educacional, sobre a questão da gestão democrática, que é uma gestão que ela não acontece somente através da direção da escola, mas principalmente do trabalho que o professor desenvolve dentro da sala de aula, onde ele é o gestor da sua sala e também ele é o auxiliar na gestão da escola juntamente com a direção. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, aprofundassem nos estudos sobre os princípios éticos, que estão colocados no referencial curricular. Por quê? Porque a gente ali é onde a gente tem a oportunidade, de enxergar a questão do respeito, da solidariedade, do respeito também com o meio ambiente, as diferenças culturais, as identidades e principalmente as singularidades. Porque nós estamos ali trabalhando com crianças, estamos formando-as. Então, se nós não realizarmos um trabalho de qualidade, se nós não tivermos consciência dessa nossa função como educador, dos estímulos que essas crianças precisam receber para que tenham uma boa formação, essas crianças vão ser prejudicadas, porque elas estão ali buscando essa formação e essa formação com qualidade. Vamos também estar enxergando a questão dos princípios políticos, O que seria isso? Não é política de partido político, É a política em relação ao exercício da cidadania, o exercício da criticidade, o respeito às questões democráticas, fazer escolhas assertivas para que os nossos alunos possam ter uma formação sólida, uma formação que depois eles possam também estar usando de criticidade, e também usando do direito de cidadania. E os princípios estéticos, que aí é uma questão de sensibilidade. Nós vamos estar trabalhando com crianças de 0 a 5 anos. Então, a gente tem que ter a perspicácia, a observação tem que ser muito bem feita, ela tem que ser anotada, porque a gente precisa estar sempre voltando àquelas questões que a gente já anotou sobre aquela criança, para que a gente possa estar sempre evoluindo. As crianças vão estar manifestando
as suas vontades, eles vão estar manifestando as suas diferenças, as suas questões culturais, né? A questão que ele vive na comunidade onde ele está inserido. Então, isso tudo deve ser observado pelo educador, deve ser anotado para que ele possa estar estimulando isso. Porque o que a gente enxerga hoje nas nossas escolas é que muito pouco se trabalha em relação à criatividade do aluno. Muito pouco se trabalha trazendo para a escola as questões culturais dessas crianças. Então, eu queria que vocês observassem um pouquinho isso. Vamos também, né, um outro documento que nós vamos estar trabalhando no nosso estágio, são os indicadores de qualidade da educação infantil. Então, esse eu gostaria que vocês fizessem uma boa leitura e a hora que vocês estivessem em campo, que vocês observassem as escolas em relação a isso. Por quê? A gente sabe, vocês já estudaram nas diversas disciplinas anteriores, que já trouxeram sobre a evolução da educação, que a educação infantil ela foi por muito tempo segregada. Né? As crianças eram colocadas em depósitos de crianças para as mães irem trabalhar. Hoje a gente sabe, existem pesquisas, né? Se vocês tiverem oportunidade, essa semana mesmo, né, saiu uma reportagem na revista Veja de uma pesquisa feita na Romênia, por um educador, que ele traz para a gente a importância dos estímulos para as crianças de 0 a 3 anos. Então, essa faixa etária, ela ficou por muito tempo colocada de lado na nossa educação. E esses indicadores, eles vêm trazendo para a gente algumas questões que a gente precisa estar observando na hora de avaliar a escola, na hora da gente colocar a escola para funcionar, né? Então, que indicadores são esses, né? Esses indicadores, eles estão divididos em 7 dimensões. Quais são essas dimensões? A primeira dela, planejamento institucional. Hoje, não se pode perceber uma escola que não tem uma proposta político-pedagógica, né? Com intenções de educação, com intenções de formação. A outra dimensão é a multiplicidade de experiências e linguagens, né? Vocês já estão aí estudando as disciplinas que trabalham a questão das diversas linguagens e a gente precisa que essas escolas, né, instituições de educação infantil, que elas oportunizem às crianças diversas experiências, que elas tenham oportunidade de trabalhar com as diversas linguagens, musical, a linguagem matemática, a linguagem escrita, principalmente a linguagem oral, que a gente esquece, acha que não precisa conversar com as crianças, falar com as crianças, né? Então a gente vai aprender, a nossa linguagem vai ser cada vez melhor a partir do momento que a gente conversa com pessoas que também trazem para nós uma linguagem elaborada. Também uma outra dimensão dentro desses indicadores, que são as interações, né? Que tipo de interações acontecem nessas escolas, né? Como é a interação aluno-professor, aluno-aluno, aluno-funcionários, professores-família, alunos-família, escola-família. Então, são as diversas interações que acontecem dentro da escola. A outra questão é a promoção da saúde, né? A gente precisa cuidar dessas crianças. Por isso que na educação infantil a gente tem o educar e o cuidar como questões inseparáveis. Ao mesmo tempo que eu cuido, eu educo. Então, não tem como eu separar isso. Então, a questão da saúde, a criança está sendo formada, ali a gente vai estar auxiliando a família, trabalhando juntamente com a família com essa questão. A outra questão que precisa ser observada está relacionada aos espaços, aos materiais e aos mobiliários, que devem ser próprios para a idade que
da escolaridade que está sendo oferecida para as crianças. Né? Muitas vezes a gente chega em escolas e a gente vê o menino lá de 4, 5 anos sentadinho numa carteira que mal ele consegue encostar os pezinhos no chão, né? Fica lá penduradinho para poder estudar, porque não tem o material adequado. O espaço não oferece para a criança uma multiplicidade de linguagens, uma multiplicidade de materiais. Então, essas questões também a gente vai estar observando e estudando. Outra questão é a formação e a condição de trabalho dos professores e os demais profissionais. A gente sabe muito bem, né, que a gente precisa ter uma formação sólida e um conhecimento muito grande para poder trabalhar com a formação de crianças de 0 a 5 anos. Principalmente, vocês viram isso nas disciplinas que vocês já tiveram, da psicologia 1, 2 e 3, né? A importância que tem todo o trabalho que a gente faz com a criança nessa faixa etária. Então, o professor ele precisa ser bem formado. E não é só formar, né? Igual vocês estão terminando o curso de pedagogia e parar de estudar. Não, essa formação é uma formação que vai se dar ao longo de toda a vida profissional de vocês. Então, a formação continuada, ela é importantíssima e ela é necessária para que a gente possa ser um bom profissional. E a última questão se relaciona à cooperação e à troca com as famílias, participação de uma rede de proteção social. Então, como que eu vou conhecer a criança se eu não me relaciono com a família? Então, eu passo 4 horas ou 8 horas com a criança, né? Se for na creche, que a criança fica em tempo integral. Mas e as outras vivências, os outros conhecimentos que eu preciso ter sobre essa criança? Como que ela se relaciona com a família, com as pessoas, com os adultos, com as outras crianças? Então, quem vai trazer isso para mim são os pais. Então, eu preciso ter um bom relacionamento com os pais. Então, a gente também vai estar dando uma olhadinha nessa questão nos nossos estudos. Aí, nós vamos estar passando para o estudo da proposta político-pedagógica das escolas de educação infantil. Uma escola, ela precisa saber o que ela quer, né? Para onde que ela vai, como é que eu vou avaliar esse menino que está ali na minha frente, né? Que propostas eu tenho de formação para os meus professores, para os meus funcionários, né? Existe, e vocês vão estar observando essa proposta pedagógica quando vocês forem a campo. Então, vocês vão fazer a leitura da proposta pedagógica da escola, fazer algumas observações que eu coloquei lá para vocês, mas não se prendam só a essas observações, né? Procurem ir além, procurem recordar o que vocês já estudaram na disciplina Projeto Político Pedagógico, né? Que vocês já tiveram essa disciplina. Então, trazer esses conhecimentos teóricos, né, à luz para um embasamento da prática de vocês no estágio supervisionado. Importantíssimo, né, que vocês observem, conversem com os professores, conversem com os funcionários da escola, se eles têm participação na elaboração dessa proposta. Porque é uma coisa fundamental. É inconcebível uma proposta pedagógica que é feita no gabinete para que as pessoas possam executar. Elas têm que ser feitas democraticamente, com a participação de todas as pessoas, com a família, com o aluno, com os funcionários. Então, observem isso, perguntem sobre isso, coloquem no estágio de vocês uma riqueza de informações que vocês vão estar adquirindo durante a prática em campo. Aí nós passamos para discutir um pouquinho sobre a questão dos espaços e materiais na educação infantil, né? E é uma questão que a gente precisa pensar um pouquinho como deveria ser esse espaço, quais são os materiais que deveriam estar na sala de educação infantil, né? E aí nós vamos entender aí um pouquinho o espaço, né? Não só como ambiente físico, né? Mas esse ambiente físico trazendo para a gente uma forma de refletir a concepção de educação posta por aquela escola. né? Que respeito eu tenho quando eu organizo esse espaço no desenvolvimento da criança? Quais as propostas que eu tenho para que essas crianças tenham um bom desenvolvimento, não só físico, mas afetivo, cognitivo, criativo,
né? Os materiais, né, que vão estar sendo observados por vocês nas escolas, que tipo de materiais são postos na sala para que as crianças tenham acesso? Onde esses materiais ficam? Né? A criança tem acesso livre a esses materiais ou fica em cima na prateleira, que aí ele tem que ficar pedindo para o professor, não é a hora que ele tem vontade, que ele quer ir, né? Ter acesso a esses materiais. Então, quais são? Como eles ficam dispostos? Quando a criança chega na escola, né? Aonde que ela coloca o material que ela traz da sua casa? Né? Como é que o horário de higiene dessas crianças? Que materiais são utilizados? Como são utilizados esses materiais? Cada criança tem o seu material, é um material coletivo, enfim. Vocês vão estar, né, observando uma gama de questões em relação a essa questão do espaço da educação infantil e dos materiais oportunizados para essas crianças. E vamos chegar na questão do cuidar e do brincar, né? Do cuidar, do brincar, do educar. São questões que a gente precisa estar observando na educação infantil. Porque vocês tiveram um estudo anterior e vocês viram que antes a educação dessas crianças, né, não era uma educação, era só um cuidado, né? As crianças iam para a creche, as pessoas que tomavam conta dessas crianças não tinham formação nenhuma, né? Eram pessoas contratadas para poder dar banho, para poder levar a criança para o pátio, para poder organizar o almoço. Então, essas ações não eram pensadas com o intuito de educar. Então, se a criança está ali num horário que ela está tomando um banho, eu posso utilizar esse momento para educá-la, né? Para trabalhar com ela conhecimentos que vão ajudá-la a crescer. A mesma coisa no horário do almoço, a mesma coisa no horário do lanche, como as atividades são organizadas para que essas crianças possam estar se desenvolvendo e possam estar utilizando essas questões para resolver problemáticas de vida que elas vão ter nas suas casas, no local onde elas têm um convívio. Então, a gente vai prestar bastante atenção nessa questão. Vamos pesquisar também um pouquinho, né? Nós não podemos deixar, o professor ele tem que ter sempre em mente que ele é um professor, que ele é um pesquisador. Né? Pesquisador da própria prática, um pesquisador sobre as questões que o incomodam, sobre as questões que ele quer modificar dentro da sua sala de aula. Então, vocês vão... O que eu quero saber, né? A gente precisa saber sobre a questão da formação do professor. O que é necessário para que a gente conquiste uma competência profissional enquanto educador na educação infantil, né? Então, que competências eu preciso? É isso que eu quero saber. Eu quero que vocês pesquisem em diversos autores, vocês já tiveram um embasamento legal nas disciplinas que vocês já vivenciaram. Vocês vão perguntar, vão conversar com pessoas lá na escola onde vocês vão estar fazendo o estágio. Então, isso é importantíssimo. E aí, vocês vão estar apresentando isso, né, no trabalho de vocês e também no encontro presencial vocês vão estar apresentando isso para os colegas. Por quê? Quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente fala, melhor a gente pode construir a nossa prática, a nossa formação. E aí vamos para uma questão que é polêmica, né? Que é a questão do planejamento, né? Como é que para a educação infantil não precisa planejar, não. Só a gente chegar lá e brincar com as crianças, né? Faz aí um joguinho e tal. Não é por aí, né? A gente vai ver que o planejamento na educação infantil, ele está vinculado a questões maiores. Quando eu programo a minha rotina, quando eu faço o meu plano de aula, né? Eu tenho que ter em mente que isso não está solto. Não é uma coisa que eu vou fazer isso hoje. Não, isso está amarrado em algumas questões. Amarrado aonde, né?
está vinculado a um plano de ensino. Esse plano de ensino, quando ele foi elaborado, quando ele foi organizado, né, de preferência coletivamente, ele saiu de uma proposta pedagógica, de um pensar de educação, de escola, de criança, né? E também ele está vinculado, essa proposta pedagógica, a questões maiores, né, que são as diretrizes curriculares. Então, é toda uma cadeia, né, um círculo aí, que a gente enxerga que eu não estou sozinho nessa prática. E eu estou com outras pessoas, pensando a educação juntamente com outras pessoas. Então, nós vamos estar desenvolvendo um trabalho, né, com a organização de uma rotina, de uma semana de trabalho, e que vocês, com muita tranquilidade, com o auxílio dos tutores, com o meu auxílio, com dos orientadores, com dos professores que vão estar acompanhando vocês no estágio, vocês vão ter muita ajuda e muita tranquilidade para essa elaboração. E chegamos à questão, né, que não é a última, ela é a mais importante, na minha opinião, que é a avaliação, porque é daí que eu começo tudo, né? Eu vou avaliar, a vida inteira eu estou avaliando, sempre eu estou avaliando. Eu avalio se eu preciso de uma roupa nova, eu avalio se eu preciso de um sapato novo, eu avalio que eu preciso organizar se eu quero comprar um carro, uma casa, eu tenho que fazer um plano para eu chegar nesse meu objetivo. Então, a avaliação, ela é questão para que a gente possa estar pensando na nossa rotina dentro da escola. Para eu começar um trabalho dentro de uma sala de aula, eu preciso avaliar aqueles alunos. Eu preciso saber o que eles já conhecem. Eu preciso usar o conhecimento que eles já têm para organizar o meu planejamento, a minha maneira de trabalhar. Então, vocês vão estar observando isso na escola, né? Como que acontece essa avaliação na escola? Como outra questão também que é importante, nós trabalhamos lá a questão da proposta político-pedagógica, como que é feita a avaliação dessa proposta político-pedagógica? Ela é feita de quando em quando, de 6 em 6 meses, anualmente, ou não é feito? Faz a proposta pedagógica, guarda dentro da gaveta e cada um faz o que bem entende, o que pensa dentro da sala de aula. Né? Então, isso vocês vão estar observando, vão estar conversando com as pessoas para saber se elas participam dessas questões ou não. Né? Como que essa professora, né, que vocês vão estar lá observando, vocês vão escolher ou de 0 a 3 anos, ou 4 e 5 anos, como que essa professora, ela avalia esses alunos? Né? Ela faz uma anotação, ela anota onde? O que ela anota, o que ela faz com essa anotação? Como que ela dá o retorno do desenvolvimento dessas crianças para as famílias? Né? Como ela faz esse retorno para a escola? Existe um momento coletivo ou tudo é feito individualmente? Ela recebe ajuda de profissionais, de coordenadores pedagógicos, da direção para organizar essa avaliação? Né? Como que isso é divulgado? Então, são algumas questões para a gente pensar um pouquinho sobre essa avaliação. Como eu registro essa avaliação? O que eu avalio, né? O que é importante avaliar numa criança de 0 a 3 anos, numa criança de 4 ou 5 anos? O que é importante? Né? Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. E aí, nós vamos passar para a questão da regência. Né? Muitos de vocês já são professores, professoras, né? Vão ter a oportunidade de refletir sobre a própria prática nesse momento, quem já está atuando na educação infantil e quem não está vai ter a oportunidade de estar atuando um pouco na educação infantil. Por quê? Porque vocês vão passar aí três períodos refletindo sobre a educação infantil. Né? Porque o estágio 2, ele está com uma configuração diferenciada do 1. Nós vamos ter 4 unidades. Essas unidades, elas vão estar sendo desenvolvidas a cada mês. Né? Então, vão ter semanas de reflexões e onde, juntamente com essas reflexões, eu já vou estar praticando. Eu não vou esperar 4 unidades para depois começar a regência. Vocês já vão estar
concomitante a cada unidade, participando da organização dessa escola, né, dessa prática que acontece na escola. E aí, na regência, vocês vão estar elaborando uma rotina, né? A proposta é essa para crianças de 0 a 5 anos, né? E vocês vão escolher, ou vocês vão organizar uma atividade que envolva as diversas linguagens que vocês já estudaram aí nas diversas disciplinas, ou um jogo, ou uma contação de história, e vocês vão colocar isso em prática nessa turma. Eu coloco lá na atividade que vocês, se possível, né, se for permitido pela escola, se houver autorização da família, né, tal, que vocês tirem foto dessa prática de vocês, porque é interessante, porque o estágio, mesmo que a gente conte, que a gente fale, que a gente faça reflexão, né, o visual, a gente enxergar um pouquinho como que é essa sala de aula, como estão esses materiais, como que eu pude fazer o trabalho, isso é muito importante. Então, vocês vão escolher, vocês vão ter as pessoas certas para poder estar auxiliando vocês nessa elaboração. Vocês vão elaborar essa atividade no encontro presencial, com orientação dos tutores. Então, foi pensado de uma maneira para que aconteça de forma bem tranquila, né? E, finalizando, né, eu volto naquela frase que eu gosto muito, né? Vocês já sabem, né? Eu quero deixar bem claro que o educador, ele não é detentor de nada, né? O educador é uma ponte, né? Ele serve, né, de trâmite entre o aluno e o conhecimento. Então, isso nós temos que ter muito claro na nossa cabeça, né? A gente não está nem de um lado do rio e nem do outro lado do rio. A gente é a ponte. E aí a gente vai servir aí para que os nossos alunos possam construir tudo que a gente viu anteriormente, né? A questão ética, a questão política, a questão estética, a criticidade, que ele tenha respeito pelas pessoas, que ele respeite a individualidade de cada um, né? E eu desejo que vocês tenham um bom desenvolvimento, né, dessa disciplina, que o estágio transcorra com muita tranquilidade. Nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas e vocês sabem que vocês podem sempre contar comigo. Muito obrigada.